Muito bom. Muito bom. Primeiro eu queria pedir desculpas pelo atraso, tá? A gente fez uma rádio, estendeu a rádio, disse que foi muito bom. E aí eu fui na outra, que não era uma rádio, é um jornalista muito bom, tá? Paçoca com cebola. O Paçoca com Cebola, eu vou falar, saíram apaixonados, quase filiaram a missão ali. E falaram, eles são meio mais da canhota, mas não dá, a gente tá muito sedutor, cara, o projeto é muito bom. Vai te oferecer até um desconto. Em resumo, galera, então eu peço desculpas pelo atraso, mas vamos lá, faz parte, a noiva demora pra chegar, faz parte do jogo e tal. Queria primeiro colocar aqui pra vocês, eu tive um evento em 2024, me corrija, Bertolucci, quando a gente lançou o Bertolucci pré-candidato a vereador aqui, e o Bertolucci perdeu por 4 votos. Na época a gente já tinha visto o potencial dele, ele fez uma campanha propositiva, ele era um dos rapazes que mais falava propostas, ajustado. E a época a gente fez muita campanha pro mongoloide, pro retardado, tá? Pro QI de ameba do João Bétega. Se a gente tivesse focado um pouquinho mais aqui, a gente teria um vereador decente. E lá tivemos um retardado indecente. Ainda bem que, acho que o pessoal do CAPS vai resgatar ele em algum momento, né? E aí ele vai ser levado porque ele precisa, porque aquilo é um idiota completo. Mas a gente ter focado num idiota mostra que nós somos idiotas. E que nós não somos um grupo político perfeito, e eu começo o nosso bate-papo aqui com isso. Nós somos um projeto que está em construção, temos defeitos, cometemos erros, mas nossos erros nunca são de intenção, ou seja, ninguém quis roubar, ninguém falou, vamos botar um idiota lá em Curitiba. A gente realmente errou porque não soube avaliar, mas nós somos um projeto em construção em que vocês participam conosco dessa construção, que é dissidente porque é fora do jogo, que é antissistema não porque quer ser rebelde, mas simplesmente porque a gente não está nesse jogo bizarro que a gente está assistindo, e que tem, de longe, a melhor leitura sobre o Brasil e as melhores propostas sobre o Brasil. E está podendo rodar, e vem sendo um privilégio para mim, incrível, rodar todas as rádios possíveis. Hoje eu acho que foi entre os rádios, já foram 5 pelo menos, todos os lugares possíveis, e apresentar nossas propostas e botar elas a teste. E a maior parte das coisas que a gente ouve é: nossa, eu não esperava que fosse assim. Muita gente não tinha ideia do quão bom era o nosso projeto. E talvez nem a gente tinha ideia de que o nosso melhor lado não era o lado João Bétega, não era o lado de outros que passaram e nos traíram, para não ficar aqui dando nome aos bois. O nosso melhor lado sempre foi coragem misturada com inventividade e com inteligência. E foi aí realmente a gente fez o impeachment da Dilma, foi aí que a gente criou o partido, e é aqui que a gente está se colocando agora como um pré-candidato a presidente, mas também com projetos aqui no nosso estado do Paraná. E sem precisar pedir passagem para ninguém, sem precisar pedir pinico para ninguém. Olha, eu quero ser candidato a coisa. Não, o líder partidário aqui não sabe, vai conversar com o outro. Não tem que conversar com ninguém. O projeto surge de maneira orgânica e é o projeto da nossa geração. Tá? Isso eu queria deixar claro, porque muitos que vocês estão aqui entendam, o partido foi montado para vocês. E se vocês não participarem da vida partidária conosco, o partido não tem utilidade. Aquelas milhares de pessoas que coletaram assinaturas, outras tantas foram alvos de violência, a gente ficou abaixo de sol, abaixo de chuva, a gente coletou lá no Amazonas, a gente coletou no meio do Nordeste, a gente coletou aqui no Paraná. Não pode ser em vão. Nada disso pode ser em vão. E aí eu olho essas pesquisas, eu vejo vagabundos em primeiro e segundo, ou covardes em terceiro. Você vê o Zema lá, eternamente puxando o saco do Bolsonaro. O Ratinho Júnior, que tá no escândalo do Banco Master. E que foi descoberto por esses caras aqui, tá? Os destruidores da pré-candidatura fictícia do Ratinho Júnior foram esses caras. Ficava se vendendo na Faria Lima como se fosse um projeto novo. Ratinho Júnior, que era petista com o pai dele, até o meio dos anos 10. Hoje é o bolsonarista de ocasião, que olha lá, tá vendendo crédito cesta e participou do Taiaiá, que acho que é uma das coisas mais bizarras dessa história toda que envolve o Banco Master, e que teve medo, e foi o único dos presidenciáveis que não se pronunciou até agora sobre a questão do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Basta ver, não fala nada. Tem até uns corajosos, até o Zema tá falando, não, vamos afastar agora o Alexandre de Moraes. Legal, beleza, mas o Ratinho calado. Nós vamos encarar, e assim, eu tô falando com pessoas que eu já encontrei em outros eventos aqui, falando com amigos e pessoas. Quem aqui é a primeira vez que participa de um evento do MBL? Levanta a mão. Bastante gente. Bastante gente.
Vocês têm que entender que tudo para nós vai ser muito difícil. E vai ser muito mais difícil porque nós não temos a facilidade da puxação de saco e a facilidade do caminho fácil. Todo dia eu olho números de picaretas do campo da direita. Veja um post do Nicolas. 1 milhão de likes, 2 milhões de likes. Pavanato. Eles não entregam nada, não tem substância. Você olha e fala, eu aqui fazendo proposta, publicando livro. Às vezes é só falar, olha só a esquerda lá! Às vezes a coisa é bem mais fácil. Mas a gente todo dia perseverando. Que é uma crença quase maluca de que se você fizer o certo e ir batendo na pedra, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, uma hora você vai conseguir quebrar a ilusão que as pessoas têm de que a mentira fácil e doce vai resolver os problemas. Que você ficar apontando que, olha só, o Lula não deu picanha, vai fazer você derrotar o Lula ou derrotar a esquerda no Brasil. Apontar que a esquerda é hipócrita não derrota a esquerda. A direita vive de apontar hipocrisias, de apontar que a esquerda é corrupta. Do que isso muda? Não é isso que vai derrotar a esquerda. E mais, e se derrotar eleitoralmente? Qual é o projeto da direita, tirando nós, para o Brasil? Como eles vão responder os problemas brasileiros? Anistia para o Bolsonaro? O grande projeto Solta Meu Pai. Eleja Flávio Bolsonaro e aí ele solta o pai dele. Nossa, é isso tudo que o Brasil estava precisando. A 10ª economia do mundo realmente precisa soltar um velho. É isso. Com todo respeito aos idosos presentes, mas isso não é um projeto. Isso não é um Brasil. Isso não é um desenho de país. É tão covarde o projeto que bastou o Donald Trump falar hoje, Comando Vermelho e PCC são organizações terroristas, aí a direita bolsonarista, não, galera, Comando Vermelho e PCC são organizações, sério, vocês estiveram no poder por 4 anos e não fizeram nada com as facções, aí agora, porque o Trump falou, vocês declaram, não, agora a gente vai combater, agora? Eles também juram que agora vão combater a corrupção, galera. Mas de todos os outros problemas do Brasil, eu sempre falo, eu falei nas rádios aqui no Paraná uma coisa pra vocês. O Paraná é um baita, Paraná, incrível, 4º PIB do Brasil, economia de fato desenvolvida, agro, serviço, indústria. Só que assim, suas cidades são como cidades do interior de São Paulo, mas suas estradas são piores que as do Ceará. Você anda de um lugar pro outro no Paraná, é uma vergonha. Aí tem algo de errado, tem algo que não tá batendo, vocês trabalham, vocês produzem, vocês pagam a conta do governo federal, mas a sua estrada é um lixo. Aí eu vou olhar, né? Quem vocês elegem para o Senado e para a Câmara dos Deputados? A gente entende. Algum parlamentar paranaense tem uma agenda de Paraná em Brasília? Alguém está falando em mexer no Pacto Federativo? Me dê um nome, às vezes eu estou sendo injusto. Não tem. Em compensação, estão todos denunciando a hipocrisia da esquerda e lutando para soltar o Bolsonaro. E aí eu pergunto para vocês, até quando vocês vão ser os otários no jogo? O sulista, mais do que o paulista, é o otário no jogo. Porque o sulista ele é apaixonadamente antipetista, não entende como é que funciona o game em Brasília, e ele é permanentemente administrado por um cara do Nordeste. O Ciro Nogueira cuidou de vocês por um bom tempo. Porque ele é líder de governo do Bolsonaro e vocês não questionavam as decisões que vinham do Bolsonaro. Então o cara do Piauí, que se apropriava, ele como político corrupto do Piauí, ligado ao Banco Master, se apropriava dos impostos coletados sobre vocês, mandava para os prefeitos corruptos deles que não sabiam tocar a vida das pessoas lá no Piauí, enchia o rabo de dinheiro, mas como vocês denunciaram a esquerda, hein? Vocês denunciaram aqui. Aqui não tem comunista no Paraná, aqui não se cria. Não, realmente, comunista não se cria no Paraná, mas vocês gostam de pagar a conta do comunista lá no Maranhão. Porque essa é a resposta que vocês dão com a ilusão política que tem aqui no Sul, de ficar defendendo uma direita burra e histérica, que fazem vocês perderem e pagarem a conta sempre. E vocês perdem e pagam a conta e aparecem orgulhosos com um novo farrur, com um bigodão, dizendo que agora a gente vai pegar os bandidos. Não vão pegar os bandidos. Vocês não vão fazer nada. Quem não se organiza e quem não tem inteligência, perde para quem é mais organizado e mais inteligente. E na prática, a direita é burra e desorganizada. Burríssima e desorganizadíssima. Então eu não quero, eu estou tentando evitar em todas as rádios ficar falando de Lula e Bolsonaro. Eu quero falar sobre o nosso projeto. Porque a partir do momento que a gente tem um partido, a gente provou que a gente é organizado. Que a gente tem um movimento cultural. Que a gente é dono das próprias ideias, nós somos organizados.
E a partir do momento que a gente mostra que as nossas ideias funcionam e que elas fazem sentido, a gente mostra que a gente é inteligente. A nossa revolução não é só sobre o grupo mais popular agora. É sobre a gente mostrar para as pessoas certas que nós somos mais organizados e mais inteligentes. E ser organizado e inteligente, no fundo, não é o que traz orgulho para vocês. Ah, o Paraná é um estado bom, a gente é trabalhador. Sério, o que significa ser trabalhador? Ser organizado, organizar a força de trabalho de uma maneira inteligente. Vocês são isso, mas vocês ficam procurando a burrice fácil. E isso, quando eu falo vocês, eu estou falando das pessoas que estão aqui, tá? Porque vocês são pessoas esclarecidas, mas eu estou fazendo um discurso sobre o estado de vocês. No fundo, eu estou falando que talvez vocês articulem dentro do coração de vocês quando vocês vão falar com amigos e familiares que moram aqui. Pessoas que vocês vão conversar é como se fosse dar murro em ponta de faca. Uma teimosia cega na estupidez. Não pense que não é assim em São Paulo. A intensidade é menor apenas, mas também é assim. E não pense que no Nordeste não é assim com o Lula também. Porque é. Porque acontece da mesma maneira. Agora, a verdade, em algum momento, ela se estabelece. A inteligência e a competência, em algum momento, se estabelece. Porque ficar rodando em falso no que não funciona, uma hora não dá certo. Por que a República Brasileira está colapsando? Se vocês olharem direitinho, o escândalo do Vorcaro, e vocês abrem as mensagens do Vorcaro, elas não têm nada de especial. Não tem, olha, esse esquema aqui, agora o ministro do Supremo vai, eu vou comprar tal agente público, agora o cara vai emitir debênture, não tem nada. O Vorcaro é um idiota que ficava conversando com a namorada dele e estava muito preocupado que virou corno. Teve que pagar um show do Coldplay para recuperar a namorada. O cara pede a namorada e contrata o Coldplay para resolver. É um imbecil, cara. Um imbecil desses só consegue dar um golpe na República porque a República é formada por imbecis. A República topou do Xandão ao Alcolumbre, do Lula ao Lewandowski, de prefeituras e estados a fundos de pensão ao redor do Brasil, todo mundo topou se vender por um imbecil desses. Eu digo mais, a Marta Graef, a namorada dele, foi mais difícil do que a República Brasileira para ele comprar. Ela ao menos levou o Coldplay para ser comprada. Os outros, assim, qualquer coisa levava. E uma mansão de 300 milhões, né? Isso conta realmente. Tá meio bija. É bom que já deu 2 contratos do Alexandre de Moraes ali, né? Do Alexandre não, da esposa. Ah, sim. Desculpa, STF, eu fiz uma confusão. Ninguém Obviamente, tá filmando, né? Baixa aí. não há relação nenhuma naquele contrato. Inclusive, hoje ela explicou que o contrato era só uma prestação de serviço e ela teve 36 reuniões tratando da consultoria jurídica, então faz sentido o contrato de 76 milhões. A gente tá... Marta Graef supera Vivi de Moraes e... Não, cuidado, não tem mais... Para! A mulher mais bem paga do mundo! Viva as mulheres do bem! É um dia a mais,